Oi pessoal, voltando então, nós estamos agora com aquele mesmo arquivo que havíamos trabalhado, tá? Então estão aqui para cima as outras informações e nós já vamos agora na aula de hoje aprender a salvar. O salvamento ele pode ser feito através dos ícones do disquetezinho, Ctrl S ou Ctrl S no caso para um salvamento simples, ou salvar como. Nesse caso, nós vamos trabalhar o salvamento como. Então, eu venho no ícone do AutoCAD, setinha para baixo, Save As. Dentro de Save As, que é salvar como, nós temos a possibilidade de salvar em Drawing, desenho, extensão DWG, celular, mobile, template, que é a extensão DWT. Nós vamos trabalhar sempre com o Drawing para desenhos e DWT para template, que é o nosso modelo base. Alguns outros formatos, algumas outras possibilidades, mas basicamente são esses dois que a gente vai trabalhar e especificamente o Drawing, que é o corriqueiro, todos os dias. Drawing. Vocês vão criar uma pasta para o salvamento de vocês, pode ser na área de trabalho, pode ser no pendrive, vocês vão criar esse lugar, só que essa pasta, ela tem que ser a pasta que vai organizar todas as outras, tá bom? Eu criei uma pasta na minha área de trabalho chamado Curso AutoCAD 2020 Senac Instrutor Robledo Cássio, ou Cássio. Dentro dessa pasta, eu vou criar uma outra pasta. Aqui eu tenho as videoaulas, que são os arquivos que vocês estão recebendo, e vou criar uma nova pasta chamado Projetos do Curso. Dentro de Projetos do Curso, eu vou criar uma nova pasta que eu vou chamar Modelo para uso como template. Então, template. E dentro dessa pasta eu vou salvar dessa forma aqui, tá bom? Como que seria e por que da gente trabalhar buscando essas referências aqui? Aqui na nossa área de trabalho, eu coloquei grande para vocês como sugestão, sempre colocar o projeto. Esse projeto pode ser design de interiores, projeto de arquitetura, projeto de paginação, aquele que dá nome ao projeto geral. Nome do cliente, underline, né? Nome do cliente é o nome do aluno, underline. Que tipo de projeto? Ele é um projeto, se for de design de interiores, ele é um projeto de movelaria, ele é um projeto de luminotécnico, ele é um projeto de gesso. O que é? Underline e heavy. Heavy tem a ver com revisão. Porque todas as vezes que nós fazemos um projeto, sempre que a gente senta para conversar com o nosso cliente, são feitas alterações. Tem pessoas que vão fazendo as alterações do arquivo e vão renomeando. Então, hoje eu trabalhei o projeto Rev 00. Daqui 15 dias eu atendo o cliente e daí nesse período houveram algumas alterações, mexo no arquivo novamente, então ele vai se chamar arquivo revisão 01. E assim até ele finalizar o processo e o cliente aprovar o projeto. Então eu vou digitar aqui projeto, nesse caso projeto genérico, Robledo Cássio, underline layout. Então nós vamos trabalhar aqui agora uma referência de formatação de layout e layers. Esse arquivo futuramente vai se transformar no nosso template, como eu havia falado, e Rev 00. Então isso aqui é só para vocês aprenderem ao salvar o arquivo. A gente vai lá e salva ele. Uma vez que esse arquivo foi salvo, você já tem ele para uso constante. Então não há risco de perder, a não ser que você perca a pasta base, a pasta original. Uma recomendação que eu deixo para vocês aqui agora é que sempre que forem usar esse arquivo DWG para servir de base para outros arquivos, sempre você vai salvar como, por exemplo, se eu fosse fazer a revisão 01, eu viria aqui, ó, salvar como, e já não seria mais Rev 00, ele seria Rev 01 e salvo. E aí automaticamente aqui na aba, na área de trabalho, ele muda, ele sai do 00 e fica 01. Perfeito?
Então, esse é o processo de salvamento. Uma vez que você está dentro do arquivo trabalhando e quer salvar apenas esse mesmo, uma coisa que eu acho importante vocês começarem a desenvolver, mesmo com a configuração do backup que nós fizemos lá atrás a cada 10 minutos, é que vocês gerem o hábito de vir aqui no disquete save sempre e ir clicando, sempre que você lembrar. Ou então Ctrl S, que é a mesma coisa, comando de salvamento, que é save. Porque assim você evita de perder, de ter a possibilidade de haver a perda dos seus desenhos, tá bom? Pronto, então nós já aprendemos a fazer, olha, formatação, entendimento da família do F, alguns comandos para restauração de barras que foram perdidas, formatação da unidade, salvamos o arquivo como nome agora. E o que a gente vai fazer no próximo passo? Nós vamos aprender a formatar layers. Então, as layers é esse bloquinho aqui, ó. Tá vendo? Esse bloquinho chamado layers. Que nós temos todas as propriedades das camadas. Layers e camadas são a mesma coisa. O que significa isso no AutoCAD? Significa, deixa eu pegar um projeto aqui. Deixa eu pegar um projeto de um cliente meu, para vocês visualizarem o que eu quero dizer. Projeto final, projetos, projeto executivo, análise da prefeitura, projeto com revisão, vou pegar esse daqui. O desenho no AutoCAD, ele nunca é feito dentro de uma só camada. O que significa camada? É isso daqui. Por exemplo, eu estou fazendo paredes. Então, dentro da minha formatação, eu tenho aqui, ó, alvenaria. Então, arquitetura, alvenaria. Essa formatação, ele é um padrão criado pela ASBEA, que é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura e Design, para poder a gente ter uma codificação entre escritórios, entre profissionais da área, e assim a gente não ter tanta variação. Mas os escritórios, eles são livres para poder criarem as suas layers com os nomes que desejarem. Então isso daqui é apenas uma recomendação, tá? Então sempre que a gente vai fazer um desenho, por exemplo, eu estou fazendo o trabalho com alvenaria alta. Eu posso vir aqui e selecionar, comando L, Enter, e crio uma linha. Essa linha, quando eu clico nela, olha como que ela chama. Arquitetura alvenaria alta. Porém, eu quero fazer uma outra linha, só que essa daqui eu queria que ela ficasse na layer de porta, por exemplo, ou esquadrias. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, Arc, ESC, de esquadria e porta. Quando eu clico nela, ela automaticamente muda para a layer que eu selecionei. Só que para eu fazer a transformação dessa linha para a layer que eu selecionei, eu preciso criar essas layers, que é o exercício que nós vamos fazer agora. Inicialmente, eu vou deixar para vocês uma sugestão de algumas layers a ser criadas. Então, alvenaria, elementos a construir, cotas de nível e por aí vai. Então, cada nome desse vai dar origem a um tipo de linha. E esse tipo de linha é que vai formar depois as várias camadas. Imaginem vocês que nós temos um livro. Quando eu olho de cima para ele e vejo a capa do livro, eu vou abrindo e vou passando folha por folha. Agora imagine você pegar esse mesmo livro e colocar de perfil, aonde você olhando para ele, você está vendo as camadas das folhas sobrepostas. É assim que o AutoCAD trabalha. Então cada folha, uma em cima da outra, representa uma layer correspondente. Então eu tenho a layer de parede, todos os desenhos têm que ser feitos naquela layer. Eu tenho a layer de esquadrias, portas e janelas, todas as layers têm que ser feitas naquela layer. Eu tenho a layer de texto, todos os textos devem ser feitos naquela layer. E assim, sucessivamente. Para que nós possamos criar essas layers e formatá-las, nós vamos usar o comando LA. Então, eu digito LA e Enter. Ele vai abrir para mim essa janelinha. Para movimentá-la, basta clicar na lateral, onde tem a barra escura, e
clica e arrasta, você consegue mover. Bom, as layers, elas podem ser criadas através desses íconezinhos aqui. Então a gente tem como se fosse papeizinhos empilhados. Então tenho criar nova layer, eu tenho aqui fazer o congelamento de uma layer, deletar uma layer e tornar uma layer corrente. As que nós vamos usar via de regra é criar uma nova layer e deixá-la como corrente. Então, para criar essas layers aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos em New Layer, vai abrir uma janelinha e eu vou digitar ali alvenaria e Enter. Pronto. Imaginem vocês que no AutoCAD de vocês vai ter apenas a 00. Não vão ter essas outras. Essas aqui já tinham criado porque eu já estou trabalhando no arquivo. No caso de vocês, quando aparecer o nome alvenaria, nós precisamos formatá-la agora. Então lembrem que lá no desenho arquitetônico vocês estão aprendendo as espessuras das linhas. Então, linha de parede tem uma espessura, linha de corte tem outra espessura, linha de piso tem outra espessura e assim sucessivamente. Então, para a alvenaria, que é um tipo de corte, o que nós vamos fazer? A gente sempre vai trabalhar assim: o nome, a cor, o tipo e a espessura dessa linha. Então, eu vou arbitrar aqui, por exemplo, na linha, na coluna de cor, onde está escrito Color, eu clico na frente, em cima do quadradinho, e vou escolher aqui. Imaginem vocês que nós temos 9 opções de cores, então nós podemos selecionar qualquer uma dessas opções. Evitem usar essas cores aqui em cima, porque isso aqui depois interfere no CTB, isso mais para frente a gente vai entender. Então vamos trabalhar apenas com essas 9 cores. Então eu quero que as minhas alvenarias elas sejam azuis. Então clico, ok. A minha linha vai ficar dessa cor. Que tipo de linha é a linha de parede? Ela é uma linha contínua, traço reto, não é tracejado. Então, deixo o contínuo mesmo. Qual que é a espessura? Nós vamos trabalhar a espessura aqui para essa linha de 40. Bom, o que significa on, freezer, look e esses outros termos aqui? O que nós vamos trabalhar basicamente é quando eu estiver trabalhando com uma linha, uma layer, e eu quero ocultar essa layer dentro do meu desenho, tipo assim, eu tenho paredes, plantas, telhado, e eu quero fazer dar uma visualizada no meu desenho e quero editar apenas a parte de vegetação. Eu posso ocultar as paredes e o telhado para trabalhar apenas na layer de vegetação. Como que eu faço isso? Para ocultar uma layer, eu desligo ela aqui. Quando eu desligo a lampadinha, ela some na nossa área de trabalho. Daqui a pouco eu mostro isso para vocês. Quando eu faço o bloqueio com o cadeado, ela continua na minha área de trabalho, mas eu não consigo editá-lo, ela está bloqueada. Quando eu clico na impressora, ela existe na minha área de trabalho, mas na hora da plotagem ela não vai aparecer. Então tome muito cuidado com essas marcações aqui, porque às vezes vocês têm linhas que não aparecem no desenho e não sabem por quê. É por causa disso, tá bom? A tarefa para vocês é criar todas essas layers aqui e formatá-las de acordo com o interesse de vocês. O que eu vou deixar recomendado, e eu vou deixar um arquivo no Classroom, é que quando for necessário fazer tipo tracejado e a espessura, essas duas informações eu passo para vocês à parte. Já deixa no Classroom para vocês desenvolverem junto com a atividade. Via de regra, todas as linhas praticamente serão contínuas, mas ora a gente vai ter uma linha tracejada, ponto e linha, espessuras mais grossas e espessuras mais finas, ok? Para a aula de hoje é esse conteúdo.
E esse também já vai ser o nosso primeiro